para além da militar. Antes de eu passar para a Biazita Gomes, que já está conectada, deixa eu trazer mais uma informação em relação a isso tudo que a gente discute. Trump reuniu em Miami líderes de direita e extrema-direita da América Latina para formar uma coalizão regional contra o narcotráfico e ampliar a presença dos Estados Unidos no continente. Esse encontro, chamado Escudo das Américas, aconteceu em Doral, na Flórida, juntou 12 chefes de Estado e de governo aliados do presidente americano. Entre os participantes estavam o argentino Javier Milei, o salvadorenho Nayib Bukele e o equatoriano Daniel Noboa. Líderes de governos de esquerda ou centro-esquerda, como Lula do Brasil, Cláudia Sheinbaum do México, Gustavo Petro da Colômbia, não participaram dessa cúpula. Trump defendeu uma ação mais dura contra cartéis e diz que a iniciativa busca garantir liberdade, segurança e prosperidade na região. O presidente também afirmou que Cuba está nos últimos momentos de vida e voltou a falar em mudanças no regime da ilha. Agora sim, Biazita Gomes, sempre por aqui às terças. Bom dia, Bia. Então, para a gente voltar ao foco anterior, né, que era a discussão da questão da fala do presidente Lula, eu acho que a gente também tem que entender uma questão. Assim, desde o ano passado, existe uma preocupação muito grande dos países do sul global com o avanço dos Estados Unidos. Esse avanço dos Estados Unidos ele é escancarado e porque a perspectiva daquela ordem mundial, onde a diplomacia e o diálogo ainda eram, né, a base, principalmente do multilateralismo, ela acaba. A ordem mundial de 1945 acaba e há um vácuo de poder. Nesse vácuo de poder, os Estados Unidos tentam ocupar esse vácuo de poder como a única nação que teria poder sobre as outras. E é justamente por isso que ele vem fazendo uma série de ofensivas a vários países. Ele começa a países menores e agora ele está começando a países com maior poder bélico, como é o caso do Irã. Isso é uma demonstração de força internacional, principalmente sobre o sul global. Então, isso não é aleatório. Então, a fala do presidente Lula é uma fala que representa uma preocupação forte de boa parte dos países subglobais de serem invadidos numa tentativa dos Estados Unidos de manter a ordem dentro da cabeça do Trump. É importante deixar claro que o Trump tem o objetivo de um reset na economia mundial. Então, para ele, o caos internacional é interessante, porque esse caos internacional pararia, por exemplo, o crescimento econômico da China e faria com que os Estados Unidos conseguissem manter o seu primeiro lugar em termos econômicos internacionalmente. Então, a fala do Lula não é uma fala apenas, como ouvi algumas pessoas falando, eleitoral, ao contrário. É uma fala que remete à perspectiva de proteção da soberania. Nesse exato momento, os países da América do Sul que não estão ligados à perspectiva trumpista, né, não são submissos ao Trump ou não fazem parte do cinturão trumpista, estão cercados. E justamente os países que estão cercados são as maiores economias da América Latina. Então, existe uma perspectiva assim, de tentativa de domínio dos Estados Unidos sobre esses países, México e Brasil principalmente. E aí, quando o presidente Lula faz essa fala justamente com o presidente da África do Sul, tem um sentido, porque a África do Sul também está sofrendo uma ofensiva muito grande dos Estados Unidos, inclusive com a acusação falsa de que há genocídio branco na África do Sul. Né? Existe essa acusação do Trump. Então, essa perspectiva de defesa talvez mexa com as Forças Armadas para além das suas ideologias fanáticas de extrema-direita. Por quê? Porque a gente está falando de soberania. A gente está falando de um nível de invasão que não é que nenhum golpe de Estado de 64, que no final das contas, por mais que os Estados Unidos estivessem por trás, o poder foi entregue na mão dos militares. A gente está falando de uma situação onde o poder vai ser entregue aos Estados Unidos. A gente está falando de uma situação que você coloca os países da América Latina como tutelados pelos Estados Unidos. E isso não é uma novidade. Porque quando a gente teve aquele documento, né, o documento de segurança nacional dos Estados Unidos, que foi liberado em dezembro de 2025, estava claríssimo ali que o objetivo dos Estados Unidos era retomar o poder sobre a América Latina e afastar o perigo China da América Latina. Ele vai colocar um termo perigo China. E, para piorar, o Marco Rubio, durante a Conferência de Segurança de Munique, exaltou os países da Europa Ocidental a se juntarem para impedir o crescimento do sul global, deixando muito claro que o que está em risco são os princípios civilizatórios ocidentais. Então, é uma situação gravíssima. E nesse cenário de situação gravíssima, quando o presidente Lula ele fala que é necessário ser mais, ele faz uma fala muito mais séria do que essa. Ele chega e fala, não podemos esperar que alguém venha nos salvar. Essa, para mim, foi a fala mais importante da fala dele nesse momento, porque assim, existe sempre, né, uma imagem de que algum país vai nos salvar numa situação de invasão. Ninguém está indo salvar o Irã, ninguém salvou a Venezuela, e ninguém vai salvar o Brasil ou o México, porque cada um está cuidando do seu, porque a gente tem um país com uma perspectiva extremamente expansionista, que é os Estados Unidos, e que está indo para cima dos outros países para manter sua hegemonia de poder. Então, o presidente Lula falou o seguinte, olha, ou a gente se organiza e faz uma defesa, e passa por cima, inclusive, né, das nossas discussões ideológicas em termos de soberania,
ou nós vamos ser jantados, porque ninguém vai deslocar um destroyer ou vai mandar um intercontinental para salvar o nosso país de uma possível invasão, ou salvar o México, ou salvar a Colômbia. Então, internacionalmente, é uma situação muito complicada, e eu acho que a fala do presidente Lula, junto com o presidente da África do Sul, deixa muito claro uma preocupação do Sul global como um todo, né? Ó, quem não tem arma vai começar a ter que correr atrás para se defender, porque a gente voltou ao período que a gente chama de anarquia internacional, que é quando não existe um poder moderador externo. Cada país está defendendo o seu, com violência extrema e uma soberania sendo invadida por outra em nome do poder. Perfeito. Deixa eu trazer mais peças para essa conversa. Lula chega ao Chile nesta terça-feira para participar da posse do presidente eleito José Antônio Castro. A cerimônia está marcada para quarta-feira no Congresso Nacional, em Valparaíso. Antes da posse, Lula terá um encontro bilateral com Castro no Palácio Cerro Castilho, em Vinha del Mar. Esse evento deve reunir líderes da América Latina, como Javier Milei, da Argentina, Daniel Noboa, do Equador. Do Brasil, também confirmou a presença o senador Flávio Bolsonaro, que recentemente lançou pré-candidatura à presidência. A cerimônia pode marcar o primeiro encontro público entre Lula e o senador desde o anúncio da pré-candidatura. A posse de Castro representa uma mudança no perfil político do governo chileno, com a volta da extrema-direita ao poder após o mandato de Gabriel Boric. Isso tudo se encaixa nesse contexto que a gente está conversando, porque a gente está falando de uma extrema-direita tomando, de alguma forma, a América Latina. Esse encontro de Trump mostra realmente aí esse escudo que ele quer formar com uma ampliação de presença norte-americana, estadunidense, no caso, aqui na América Latina. E a gente tem uma disputa eleitoral esse ano que pode movimentar esse jogo pró ou não, ou contrário ao Trump. Deixa eu passar para a Biazita e depois eu ouço o Laura e Edu também. Bia? Eu acho que a gente está numa situação muito complicada porque a gente está sendo cercado pelos países em volta que podem ser, inclusive, players de procuração numa possível tentativa de invasão ao Brasil. Acho que é importante deixar isso, principalmente o Paraguai, que já tem, inclusive, não só base americana entrando, como também um escritório da CIA para combater terrorismo. A gente tem essa situação do narcoterrorismo, que também é uma história para justificar invasões territoriais a países da América Latina, e sempre lembrar que nós somos a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Então, a realidade aqui é que o Trump quer nossas terras raras. Ele vai tentar pelo processo eleitoral, a gente sabe disso, como ele fez nos outros países, no Chile, na Bolívia, onde ele vai dar apoio. No caso do Chile, ele deu apoio abertamente ao Cast, né? Ele fez postagem dizendo a importância de votar no Cast. Ele vai fazer esse apoio. O Flávio está indo atrás, no final das contas, de um apoio mais explícito dos Estados Unidos à candidatura dele. A gente percebe que esse apoio ainda não é explícito, porque ele quer ser o candidato da extrema-direita no Brasil. E aí, a partir disso, se o Trump não consegue ganhar na eleição, e a gente vai saber que vai ser uma eleição provavelmente bem suja, com muita utilização de fake news e uma série de coisas, eles vão partir para uma perspectiva mais belicista. Então, você tem que ganhar tempo até lá. Agora, é muito complicado o que está acontecendo aqui na América Latina. Eu costumo dizer que até então o Trump tem na mão a série B, a série C e D da América Latina, né? Ele não tem países com grande expressão política, econômica, grandes reservas. Ele tem número. Ele não tem Colômbia, ele não tem Brasil, ele não tem o México. Colômbia com uma virada incrível, inclusive, da oposição, da esquerda, ganhando agora eleições parlamentares. Então, ele está numa situação complicada ali para conseguir crescer na América Latina. Mas é muito preocupante que a nossa tríplice fronteira tenha se transformado num cinturão trumpista. Então, a gente está, talvez, nos momentos mais delicados desde o início dos golpes de Estado na década de 60. Eu acho que essa que a gente tem que ter essa leitura. É o momento mais perigoso para a soberania da América Latina desde a década de 60 do século XX. E se a gente não acordar a tempo, vamos voltar a ser colônia, só que dessa vez colônia dos Estados Unidos. Laura, Edu? Não, eu queria fazer uma pergunta, porque é claro que o Chile foi um resultado péssimo, Sim. péssimo. Esse Cast é um cara que defendeu a ditadura chilena, defendeu Pinochet. Ele é o cara que defendeu o voto a favor da ditadura no plebiscito que o Pinochet convocou para ver se a ditadura continuaria ou não. Então é um cara, são os piores instintos, né, da extrema direita na América Latina, manifestos na figura desse Cast aí. Então, é claro que ele é uma péssima notícia
E é claro que isso aí implica uma mudança. A gente tinha aquele menino, né? Sim. Boric. O Boric, que, enfim, uma gestão ridícula que ele fez, né? Inclusive com episódios de arrogância em relação ao Lula. Enfim, é um cara, um menino mesmo, um moleque que vai ser esquecido e tal. Agora, a gente teve as eleições da Colômbia, né, Biazita? Eu queria que você comentasse um pouquinho as eleições da Colômbia, que eu tive o prazer de ler um artigo de uma colunista da Folha, que sempre é assim, a esquerda está isolada, a esquerda se ferrou na América Latina, a esquerda está acabando na América Latina. Ela só erra. E aí ela teve que pegar e reconhecer. Galho dentro, botou o galho dentro. Ela teve que, dessa vez, ela teve que falar, bom, olha, parece que o Petro tá bem na fita. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, porque os caras fizeram, na Colômbia, fizeram essa eleição agora e daqui a pouco vão fazer a eleição presidencial. Então eu queria que você comentasse um pouquinho como é que apareceu esse fenômeno Petro, porque não só ele vai ser o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, como o primeiro presidente que vai fazer o sucessor. E nós... Que é quem está liderando as pesquisas. É porque é quem está... O Cepeda é quem está liderando. Então, comenta um pouquinho para nós, para dar um pouco de esperança para nós também. Eu acho que o cenário da Colômbia, ela mostra que a gente tem que parar também de entrar em pânico em janeiro, fevereiro, quando vê algumas pesquisas eleitorais. Eu costumo dizer que não se vê cenário político em era digital tantos meses antes. O Petro, há um ano atrás, estava sendo colocado como o fim da carreira política, um desastre. Ele estava com uma popularidade baixa na Colômbia, e aí ele teve uma virada, e a virada dele foi em embate com os Estados Unidos. Foi a defesa da soberania da Colômbia e, ao mesmo tempo, ele reprimindo o narcotráfico colombiano, né? O Petro, inclusive, sofreu atentados porque ele estava ali na linha de frente, a população vendo ele lutando contra o narcotráfico, e ele deixava muito claro, muito explícito, que as ações americanas não eram preocupadas com o narcotráfico, mas com uma tentativa de invasão territorial, e trazia aquele passado tenebroso, né, do Plano Colômbia, quando a gente teve muitas tragédias e muitas mortes na Colômbia com uma intervenção, de uma certa forma, dos Estados Unidos. E ele conseguiu essa virada, ele conseguiu unir a Colômbia em torno não de uma ideologia. Eu acho que esse é o ponto de virada que a América do Sul tem que entender. A união não é em torno de uma ideologia, a união é em torno de uma soberania. Não existe discussões de esquerda, direita, se você não tem soberania sobre o seu próprio país. E a extrema-direita, ela vende a nossa soberania. A extrema-direita não está preocupada com a nossa soberania, ela está preocupada em lucrar com a soberania. A primeira coisa que a extrema-direita faz é vender. Por exemplo, se a gente tivesse extrema-direita no poder, as nossas terras raras a gente já podia ter dado tchau, porque elas não seriam mais nossas. Então, o Petro ele conseguiu jogar com esse discurso, ele conseguiu apresentar resultados, conseguiu fazer com que o resultado tivesse visibilidade, e ele comprou uma briga em larga escala que mexe muito com os brilhos sul-americanos. Poxa, finalmente alguém está peitando o Império Americano. Ele peitou os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. Ele participou de uma manifestação em Nova York, peitando os Estados Unidos. Então, isso começou a dar uma virada muito grande, e a virada foi tão expressiva que ele ganha, o grupo dele, né? Ele consegue ganhar as eleições parlamentares e está na frente, o que na campanha presidencial, o que há um ano atrás era inviável. Um ano atrás já estava se dando como certo a entrada da extrema-direita na Colômbia, do governo da Colômbia. Então, assim, tem que pegar toda essa experiência Petro, como ele conseguiu essa virada, entender que existem certos assuntos para a população da nossa região que são muito caros, e a nossa soberania é muito importante. A gente já passou muito tempo sendo quintal de alguém, né? Sendo uma colônia de alguém. Então, a gente não quer voltar a ser colônia. Ele deixou muito claro, Petro, a população colombiana, que os Estados Unidos se ia, sim, invadir o país e tomar. E a situação da Venezuela é um gatilho também para a Colômbia. Né? Aconteceu lá, pode acontecer também ali. Então, Petro faz uma virada espetacular, o grupo político dele, consegue uma vitória que eu acho até mais importante que a vitória presidencial, que é uma vitória nas eleições parlamentares, porque aí você tem um certo domínio do Congresso, e a partir disso, provavelmente, tudo indica, eu falo tudo indica, que quem era digital, em 24 horas as coisas mudam, mas tudo indica que vai ter uma vitória, sim, vai fazer um sucessor. E há um ano atrás a gente achava que o Petro não ia nem conseguir botar a cara na campanha eleitoral, tamanha rejeição popular. Então, não é para ninguém ficar desesperado tanto tempo antes, mas tem que, sim, analisar os fatores que levaram a esse sucesso. Não só do Petro, como também do Uruguai.
porque assim, o Uruguai estava com um governo de direita, e aí ele faz uma volta para um governo de esquerda. Então, tem vários elementos da América do Sul que mostram que a América do Sul não está dominada, principalmente a América Latina, né, pelos Estados Unidos. O que está dominado é a Série B, a Série C, Série B não, Série C e Série D. Série B eu ainda coloco a Argentina, tadinha, mas o resto é Série C e Série D. Não faz muita mudança no jogo internacional, faz volume. Mas quando você vai olhar os países, eles não têm tanta importância internacionalmente. Agora, se a gente consegue manter, né, a Colômbia, Uruguai, Brasil, o México, um país representando a proteção da soberania da região, da América Latina, a gente consegue fazer um cinturão de resistência. Então, essas eleições, elas, pelo menos no Brasil, tem que se esperar no que aconteceu no Petro. Não é mais sobre esquerda e direita, é sobre resistência à soberania brasileira. Quem defende a soberania brasileira? Lembrando que a eleição na Colômbia é agora, em maio, né? Comecinho de maio, se não estou enganado, é dia 4. Ou seja, estamos a menos de 2 meses da eleição. Penso nesse raciocínio da Biasita de tempos diferentes a partir da digitalização das eleições, por assim dizer, né? Tá chegando. É um bom momento, então, para ver que ele tem força, porque o tiro é curto. Eu estava aqui pensando, o presidente Lula ir à posse é uma escolha inteligente. Porque ele é o presidente do Brasil. Sim. O Brasil é o maior país do subcontinente em todos os aspectos. População, economia, tamanho físico. Então, ele indo, o Brasil está aqui e continua preocupado com o que acontece no Chile, que também é uma economia representativa no continente. Fora todos os outros aspectos. Principalmente aquele, não me interessa se você é de direita ou de esquerda. Você é o presidente do Chile, o Chile quis que você fosse o presidente, como o Brasil quis que eu fosse o presidente. Ele falou isso, inclusive, os dois falaram isso no encontro que tiveram há cerca de um mês, em uma reunião bilateral, uma reunião multilateral, né? Agora, o Flávio Bolsonaro é uma ótima sinalização para o Brasil. Porque não estão querendo construir que Flávio Bolsonaro é o moderado, é o mais moderado da família, é o que não... Está lá, na CEPAC lá, aquele encontro lá, eles que falam tanto do Foro de São Paulo, é o Foro de São Paulo deles. Né? O que não é essa posse, senão isso, que não a presença do Lula? Como também o que é, senão isso, quando vão lá para o encontro, qualquer encontro, aliás, que o Trump faz desses novos mecanismos que ele quer criar para enfraquecer os multilaterais. Eu acho ótimo que ele vá. Não que isso vai definir a eleição, muito, muito menos do que isso. Mas é mais um elemento nessa construção que eles não querem que seja feita. E sim, é igualzinho o pai, é igualzinho os irmãos, e é igualzinho qualquer outro candidato que queira pegar que queira ser Bolsonaro. Ele nem tem o direito de não querer, né? Porque é da família. Então, eu acho que é um bom sinal para a eleição do Brasil que ele esteja presente. Ele não tinha nada que fazer ali. Ele não... vai representando o Senado? Não, vai representando a si próprio. Então está representando também a candidatura que quer defender. Perfeito. Posso só falar uma coisa? Para fechar esse assunto, sim. Para fechar o assunto, eu só queria pegar e dizer o seguinte: a vitória do Petro não é só uma vitória da soberania nacional colombiana. Não é sobre isso. O salário mínimo na Colômbia chegou a quase 3 mil reais. É um dos maiores salários mínimos da América Latina. E esse salário mínimo implicou R$ 2.819, e um aumento de 23,7%, muito acima da inflação. Então, é o seguinte, o Petro chegou e falou, aí toda a direita colombiana chegou e falou assim, isso é populismo, populista. É populismo. Ele falou, os pobres têm que viver com dignidade. Ou seja, ele mandou vários recados internacionais falando da defesa de Gaza, da defesa do povo palestino, da luta contra o Trump, da luta contra o narcoterrorismo, tudo isso é verdade. Sim. Mas ele pegou e cuidou da vida do povo colombiano. Ou seja, tem uma receita de bolinho aí para nós, entendeu? Quer dizer, aumento de salário mínimo real, isso tudo que a gente... E essa coisa, quer dizer,
era a véspera da eleição e ele pegou e falou, bom, está aqui um aumento de 24%. Eu acho que a gente não pode cair de novo nessa cantilena. Isso é populismo, isso é populismo. Quando você vê, ainda mais quando você vê o que é que o Vorcaro desviou de dinheiro, o que é que essa Faria Lima está fazendo. Ou seja, nós temos que voltar a falar que os ricos é que tem que pagar. E foi isso que o Petro fez, e é por isso que o Petro ganhou e está ganhando essa eleição. Aqui no Brasil tem uma outra cantilena que é e o teto vai furar, e o ajuste fiscal. Lembro sempre, aqui, né? Metade do orçamento nacional, há quanto? Mais de 30 anos, metade vai para juro de banco. Exato. Isso não é dar dinheiro para ninguém. Isso é ser responsável. Né? Quando faz, depois disso, ainda faz superávit fiscal, é ser responsável. Quando dá dinheiro para pobre comer, aí é irresponsabilidade. Aí é populismo. Aí é gastar dinheiro. Aí é jogar dinheiro fora. Exato. Não, e fora as emendas. Quer dizer, então é isso. Quer dizer, nós temos que pegar e bater nisso. A gente se deu muito bem. É claro que eu sei, e todo mundo aqui sabe, que o Brasil tem uma complexidade muito maior do que a Colômbia. É claro que nós não estamos falando, faça igual, Lula, aumente para R$3.000 o salário mínimo brasileiro, porque nós sabemos que é diferente. Mas é óbvio que nós ganhamos quando a gente fala, quem tem que pagar são os ricos. Nós, os pobres, já pagaram demais nesse país rico e abençoado por Deus e bonito por natureza. Os pobres já pagaram demais. Quem tem que pagar agora são eles. Perfeito. Vamos falar sobre guerra agora, pessoal. Guerra no Oriente Médio entra no 11º dia. No Irã, a Praça da Revolução em Teherã ficou completamente lotada por uma multidão que jura lealdade ao novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei. Os manifestantes também condenaram o que chamaram de agressão contínua de Israel e dos Estados Unidos. O Irã descartou hoje qualquer retomada de negociação com o governo dos Estados Unidos e prometeu usar mísseis mais potentes. Segundo a Guarda Revolucionária Islâmica, o arsenal de guerra segue intacto. Já Donald Trump afirma que a guerra pode estar perto do fim, mas foi confrontado por jornalistas com a declaração do seu secretário da guerra de que o conflito estaria apenas começando. Veja só. Yeah, please. Thank you. Mr. President, you've said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it, and how long should Americans be prepared Well, I think for you could this war say to it last both. for? It's the beginning of building a new country, but they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. O recuo de Trump nessa escalada bélica acalmou os mercados, fazendo o preço do petróleo recuar. Mas ainda há temor com o fechamento total do Estreito de Hormuz, por onde passa grande parte do petróleo global. O preço do barril chegou ontem a $120 e acendeu esse alerta para o risco de uma crise energética internacional. A tensão atingiu mercados e governos. Países do G7 discutem liberar reservas estratégicas de petróleo para conter a alta dos preços. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou agora de manhã que esta terça-feira será o dia mais intenso de ataques contra o Irã desde o início da guerra. Hegseth também alertou que Teherã enfrentará consequências ainda mais duras se tentar interromper o fluxo de petróleo no Estreito de Hormuz. Para essa conversa, eu quero chamar nesse momento o professor Tufi Kairuz. Tufi é historiador, é PhD em História da York University do Canadá. Seja bem-vindo, professor, uma honra recebê-lo por aqui. Quero te ouvir primeiramente, depois eu trago Laura, Edu, Bia aqui para a nossa conversa. Mas qual é a situação? É muito curioso, né? Porque é isso, Trump fala num fim provável dessa guerra, enquanto o secretário dele, Pete Hegseth, dá sequentes declarações que vão no sentido contrário, não? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui Tudo de novo. certo. Muito obrigado pelo convite. Com você a palavra. Pode, na sequência, já responder como que você vê esse momento, essas declarações contraditórias do secretário de Defesa e do presidente Donald Trump e o Irã, dizendo que, de fato, vai continuar nessa escalada com mísseis ainda mais poderosos.
Bom, pois é, nessa altura eu estava discutindo outro dia, conversando com um amigo meu, que um dos problemas de fazer qualquer análise desse conflito atual é saber até que ponto se pode se acreditar, né, ou levar em consideração o que está sendo dito. Então, as informações que nos chegam, é claro que a posição, essas afirmações do Donald Trump e do seu governo, em geral, são geralmente, enfim, beiram um absurdo, né? Mas o que a gente vê, o que a gente pode perceber da posição que nós estamos aqui à distância, é que isso não parece o que está acontecendo. O Irã continua tendo a capacidade de responder aos ataques, né, dos americanos e dos israelenses, continua bombardeando as bases americanas, continua bombardeando Israel, continua lançando mísseis de Israel. E, na verdade, o conflito até se estendeu, como nós sabemos, né? Principalmente no Líbano também. Então, parece que a realidade desmente, como se isso fosse novidade, né, aquilo que eles falam, né? Perfeito. Biazita. Uma coisa que eu já aprendi é que nada que o Trump fala a gente tem que levar a sério, né? Porque ele vive numa realidade à parte das informações. Ontem ele jogou essa história de que a guerra tinha acabado para o mercado. Era puramente uma jogada para o mercado. Porque além do petróleo ter disparado e o gás ter disparado, as bolsas todas estavam negativas. Elas acordaram caindo. Então ele jogou uma mentira para o mercado e o mercado fingiu que acreditou numa falsa promessa de que essa guerra iria acabar. Mas tem algumas falas do Trump que são muito desconexas da realidade. Ele diz que se o Estreito de Hormuz for fechado, o Estreito de Hormuz já está fechado. Tanto que o Catar teve que paralisar essa produção de petróleo, os outros países do Golfo tiveram que diminuir, de gás, outros países do Golfo tiveram que diminuir essa produção também de gás e petróleo, porque não tem como escoar. Existem várias embarcações paralisadas ali. Então, a realidade ele não conseguiu o ataque rápido e o fim de guerra rápido que ele tinha planejado. Porque, mais uma vez, ele subestimou o inimigo dele, ele subestima o Irã, e ele, mais uma vez, caiu naquela falácia da inteligência israelense que o Irã não teria poder bélico para responder. O Irã, desde o ano passado, deixou muito claro que, caso ele fosse atacado de novo, ele iria responder de forma imediatamente sobre as bases americanas no Oriente Médio. E é o que ele está fazendo. Agora a gente tem um conflito, inclusive, ao ponto de a base da Turquia, que apesar de ser uma base turca, mas está cedida para os Estados Unidos, também ser alvo dos mísseis iranianos, a ponto da OTAN ter que fazer a interceptação desses mísseis. Então, quem tem pouco poder bélico não ataca simultaneamente vários países ao mesmo tempo. E a gente tem relatos de Israel, apesar de estar sendo muito difícil ter informação de Israel, porque a censura em Israel é muito forte, de que há danos significativos em algumas regiões. O Líbano, a gente já teve um deslocamento de mais de 600 mil pessoas, porque Israel aproveitou esse momento de estabilidade para invadir o sul do Líbano. A gente tem vários países ali do Oriente Médio com embaixadores indo embora, principalmente da Arábia Saudita. Os Estados Unidos pediu para os embaixadores só ficar o grupo essencial por causa do risco, né, dos ataques a embaixadas. Então, não tem nada tranquilo internacionalmente. A realidade dos fatos se o Irã continuar reagindo, né, ao ataque que ele tem sofrido, a tendência é a gente entrar numa crise econômica e numa nova crise do petróleo. Isso é um fato. E não há oratória nem falácia do Trump que vai conseguir desfazer isso. E o grande vencedor nessa história é a Rússia, porque a Rússia ali vai se transformar na fornecedora de petróleo e gás da Europa. Porque a Europa não vai... Como é que a Europa... A Europa compra praticamente boa parte do gás dela do Catar. O Catar não está conseguindo passar pelo Estreito de Hormuz. E aí, alguns players ali vão começar a ganhar muito dinheiro com essa guerra também. Agora, a fala do Trump é completamente desconexa da realidade. O que a gente sabe é que eles estão indo para tudo ou nada. Eles estão tentando destruir toda a estrutura do Irã, porque eles sabem que só vão conseguir destruir, né, o regime iraniano destruindo a estrutura física do Irã. Só que a própria situação onde o Irã apresenta um novo líder supremo, e líder esse que tem um grande apoio da Guarda Revolucionária, já atrapalha os planos americanos, porque eles acharam, o Trump realmente achou que ele ia conseguir fazer exatamente o que ele fez com a Venezuela no Irã. Ele realmente acreditou que ele ia conseguir manipular a nova liderança, que ele ia conseguir dominar o país, ele ia conseguir controlar a parte do país. O que os Estados Unidos está fazendo agora com o Irã é uma guerra de aniquilação, porque agora já é vingança. Como eles não se submeteram aos Estados Unidos, agora é matar o maior número de pessoas para pegar algumas áreas específicas do Irã.
porque existem áreas específicas do Irã que são produtoras de petróleo e grandes exportadoras de petróleo. Então, também tem isso aí nesse cálculo americano. Perfeito. Ontem eu vi uma postagem da repórter da TV Globo, a Raquel Krahenbuhl, que cobre ali Congresso e Donald Trump, né? E ela dizia o seguinte, que não ficaria assustada se do nada Trump resolvesse decretar o fim dessa guerra e decretasse a própria vitória, porque é disso que se trata. Decretasse, acabou a guerra, somos os vitoriosos, ponto final. E eu também não duvido dessa perspectiva. Não vai ser a primeira vez. Não, exatamente. Então, é nesse mundo que a gente vive. Deixa eu trazer mais uma informação e já passo para vocês. A Turquia chamou a atenção do Irã após a interceptação de um míssil balístico em seu espaço aéreo. Ankara anunciou o deslocamento de um sistema de defesa para o centro do país e afirmou que está tomando todas as medidas necessárias para proteger as suas fronteiras. O sistema será instalado na região de Malatya, onde funciona uma base da OTAN com radar capaz de detectar lançamentos de mísseis no Oriente Médio. O governo turco indicou que o projétil teria origem iraniana, o que aumentou a tensão entre os dois países. Em conversa telefônica com o presidente turco, Recep Erdogan, o presidente do Irã negou que o míssil tenha sido disparado do território iraniano. Teherã afirma que não realizou qualquer ataque contra a Turquia. Então é mais um país que se movimenta nesse cenário que a gente tem de conflito no Oriente Médio. Laura? Eu queria fazer uma pergunta, porque a gente está vendo nessa guerra as armas americanas imensas, os aviões caríssimos, com uma manutenção assim, impressionantemente onerosa para os cofres americanos. Sim. E a gente está vendo o Irã respondendo com esses drones que têm o preço de um carro popular. É uma coisa, é muito louco a gente ver isso, porque parece aquela atualização daquela luta dos vietnamitas com estilingue contra os helicópteros americanos. No entanto, isso pode ser também só uma narrativa, né? Quer dizer, porque muitas pessoas estão dizendo que, além de ter os droninhos que têm preço de carros populares, o Irã estaria sendo beneficiado pelos sistemas de inteligência russos e chineses para mapear e localizar os radares americanos e israelenses que fazem toda a administração logística dessa guerra. Eu queria perguntar para vocês acreditam, para os dois, eu queria perguntar tanto para a Biazita quanto para o professor, queria perguntar, vocês acreditam que possa estar havendo essa ajuda chinesa e russa ao Irã nesse momento crítico da guerra? Professor. Tá, olha só, isso também é algo que está sendo debatido e acho que fica difícil alguém afirmar com certeza que isso está acontecendo. Tá? É muito difícil. Eu até acho que muita gente, acho que todos aqui gostariam que isso fosse verdade mesmo, né? Porque o Irã está enfrentando aí, é bom sempre lembrar, as pessoas perdem um pouco a perspectiva da situação. O Irã está enfrentando praticamente sozinho, né, uma coalizão de forças que muitos países muito mais poderosos já recuaram, né, e não desejam enfrentar, é fato. Então, se você pegar a coalizão hoje do Irã, Iêmen, que dispensa comentários, um país pequeno, empobrecido, vítima de guerras civis durante tanto tempo, e o Líbano, na verdade, uma parte do Líbano, né, que é um movimento de resistência, principalmente centralizado ali no Hezbollah. Então, nós colocamos a desproporção de forças do Irã, do Iêmen, né, e do Hezbollah contra uma coalizão de forças assim, imensamente superior, e como eu falei, que muitos países não fariam a mesma coisa, recuariam sem dúvida nenhuma, como já recuaram. Agora, o que você mencionou sim, uma estratégia assimétrica do Irã, né, uma estratégia assimétrica de enfrentar com recursos bem menores, uma força bem maior, né? Isso já foi feito, eles já fazem isso há muito tempo, há décadas, o próprio em menor escala, o Hezbollah no Líbano fez isso também, já há décadas, a mesma coisa, tanto em relação aos israelenses, principalmente em relação aos israelenses, no caso, né, ali no caso do Hezbollah, o confronto com os israelenses, e, enfim, é a estratégia possível para países na mesma situação. Agora, a sua pergunta era sobre... Perdão, até perdi o início da pergunta.
É sobre que apoio que a Rússia e a China poderiam sim. estar Pois é. dando ao Irã nesse Exato, momento. exato. Como eu falei, seria algo desejável, mas que é muito difícil afirmar nesse momento, né, sem dúvida nenhuma. E como eu falei, a desproporção de forças é tão grande que, claro, que seria de grande ajuda. Não afasto essa hipótese, não afasto essa possibilidade, mas também é difícil afirmar se ela está acontecendo. Perfeito. Bia, quer complementar, por favor? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque essas narrativas às vezes subestimam um pouco o Irã, né? O Irã se preparou durante as últimas décadas à possibilidade de ser invadido pelos Estados Unidos, pelo Ocidente especificamente. E assim, a gente fala assim, os drones iranianos atuam muito fortemente na guerra da Ucrânia e Rússia, né? Não são drones simples, são drones complexos, com poder de destruição largo. Eles conseguiram uma tecnologia barata que consegue fazer um estrago reconhecido internacionalmente, tanto que a Ucrânia chegou a oferecer, né, aos países do Golfo um sistema de defesa anti-drones iranianos, né, porque ele já tem essa estrutura por causa da utilização constante. E sempre bom lembrar que o Irã também produz seus mísseis, ele tem hipersônico, porque assim, às vezes eu ouço as pessoas falando como se o Irã fosse uma formiguinha, né, um país que não tivesse condições bélicas. A gente até hoje não sabe exatamente o poder bélico do Irã. A gente tem estimativas, mas se a gente for para a estimativa israelense, o poder bélico do Irã é zero. O fato é, ele está resistindo há mais de 10 dias a essa guerra. Ele está resistindo a uma aniquilação, porque ele está atingindo simultaneamente vários países ali da região. E o intuito do Irã, obviamente, ele sabe que ele não pode ganhar a guerra, ele não consegue ganhar a guerra, ele não tem como atingir os Estados Unidos diretamente. Mas ele trouxe uma sensação de instabilidade ali para a região que dificilmente essa confiança vai ser reconquistada. Dificilmente a confiança de uma Dubai, né, super protegida, um paraíso no meio do caos vai ser reconquistada. Dificilmente a ilusão do domo de ferro israelense que não passa nada vai ser reconstruída. E mostrando também que tem poder para manipular a economia internacional. Porque a gente está sempre olhando para o Ocidente, para os Estados Unidos, né, o poder deles de manipular internacionalmente a economia, mas foi o Irã fechar o Estreito de Hormuz que a gente começou a ver o caos nas bolsas de valores e nos valores do petróleo. E quando o Trump ele fala que, se for necessário, ele toma os Estreitos de Hormuz, a gente percebe o poder que o Irã tem na mão. Então, ele está utilizando estrategicamente as armas que ele tem. Agora, se a Rússia e a China estão fornecendo informação, a gente só vai descobrir isso daqui a uns 10 anos, né? Quando a gente tiver os documentos e tudo. A Rússia eu não acredito tanto, não. A China eu até acredito que possa estar fornecendo algum nível de inteligência, porque para a China é interessante que o Irã continue resistindo. A China tem interesses econômicos muito fortes na resistência do Irã, então para ela é interessante isso. A Rússia, ela tem ganhos e perdas, porque ao mesmo tempo que ela perde algumas coisas dos investimentos que ela tem no Irã, ela está ganhando do outro lado, porque ela acaba sendo uma das principais fornecedoras de petróleo e de gás nesse momento para o mundo. Então, tanto que o Putin e o Trump ficaram uma hora no telefone ontem discutindo uma tentativa de desescalada da guerra com o Irã. Então, eu acho que algumas coisas a gente só vai saber daqui a muito tempo, mas a gente também não pode subestimar tanto o Irã, porque há constantemente um subestimar, uma imagem, né, quase como se fosse um país arcaico, incivilizado. É isso que se vende para o Ocidente. E eles estão mostrando que não são isso, e vai ser difícil desfazer essa imagem no futuro, independente do resultado dessa guerra. Porque a partir do momento que os Estados Unidos foi com tanta violência para o Irã e o Irã resiste, também vira um exemplo para o sul global. Perfeito. Edu. A Biazita falou agora sobre mercado e petróleo. Petróleo agora na casa de $91 o barril. Bem menos do que chegou ontem a 120, só que bem mais do que era 1º de março, 72. Sim. Né? Então, eles acreditaram que como diz a Biazita, né, fez de conta que acreditou que a guerra vai acabar, tal. Baixou um pouquinho, mas longe ainda, 20 centavos daquilo que era antes da guerra começar. Eu parto desse ponto, professor, porque quem está acreditando no quê, né? Se o presidente Trump disser hoje ou amanhã que a guerra acabou, como ele quase anunciou, dá para colocar o gênio dentro da lâmpada nos Estados Unidos? Em outras palavras, ele está elevando uma atrás da outra em eleições, essas extras que tem que acontecer, está muito preocupado com o que vai acontecer na eleição, se acontecer na de novembro desse ano, de meio de mandato. Botar o país em guerra de novo já não
tacou mais uma bomba para dentro em cima dos MAGA também. Será que ainda dá para recuperar se ele, de fato, mentir, parar a guerra e dizer que ganhou? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil porque, assim, nas próprias hostes deles lá, do MAGA, ou coisa parecida, já está surgindo muitas vozes, né, contrárias. A própria direita, chamada direita americana, né, os setores mais conservadores, influencers, inclusive, o Tucker Carlson aí, que está fazendo um estrago tremendo, né? Até o Nick Fuentes, esse pessoal que estava fechados aí, o pessoal da Fox, né, do Fox News, como o Tucker Carlson, que era a grande estrela da Fox News, o estrago que ele está fazendo em relação, enfim, a essa narrativa triunfalista, absurda, né, que eles estão tentando que colhe, eu acho que é impossível. Eu acho, inclusive, que o Trump pode ter dado um passo muito maior do que a perna dele, e certamente ele vai colher os frutos, a conta vai chegar para ele. Na verdade, já está chegando. Eu tenho, assim, a gente percebe nas redes sociais, inclusive, não deixa de ser um termômetro também, né? E a gente tem vários contatos, tem muitos contatos nos Estados Unidos, de pessoas dos setores mais conservadores que simplesmente estão dessegrando, estão assim, criticando de uma maneira absurda, que antes não existia, essa política do Trump. Que, não sei, aí começa a se pensar que realmente aquela interpretação, aquilo que se fala em relação até que ponto isso não foi uma guerra, mais uma, né, que foi ditada por os interesses, que eu até falei a minha primeira participação, assim, por interesses que são interesses completamente contrários, na verdade, ao interesse dos Estados Unidos, por pressões que aconteceram ali e até de outras teorias mais conspiratórias do que pode estar acontecendo em relação a ele e a Israel, né, e as ligações dele com Israel, o que pode ter levado, tê-lo pressionado a talvez, eu diria, até fazer uma guerra que não lhe interessasse exatamente, enfim, diretamente ou para o próprio Estados Unidos. Mas eu acho que o dano está feito, não tem dúvida nenhuma, né? E essas eleições, como você falou, e daqui para frente, mesmo que ele tente uma saída, que é possível, né? A gente já viu o nível, né, de criatividade dele, do governo dele, mesmo assim, eu acho que eles não vão sair dessa história de maneira nenhuma, de uma maneira que eles possam evitar o dano que está sendo feito. Já está sendo feito. Na verdade, já está sendo feito. Seja lá o que acontecer daqui para frente, o dano é real. Professor, deixa eu te fazer uma última pergunta para já te liberar também. Eu queria te ouvir sobre a situação da Turquia. Eu trouxe essa informação anterior de que há um conflito aí, Turquia-Irã, por conta desse míssil que teria sido interceptado pela Turquia e seria de origem iraniana. Queria te ouvir sobre isso, mas queria te ouvir também sobre a situação do Líbano e vou trazer mais informações sobre isso. Mais de 100 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas no Líbano em apenas 24 horas por conta da intensificação desses ataques israelenses. Segundo o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, o total de deslocados no país já passa de 667 mil. Os dados foram divulgados em Genebra pela Acnur, Agência da ONU para Refugiados. Segundo a agência, o ritmo de deslocamento atual é mais rápido do que ocorreu em 2024, durante a última guerra entre Israel e o Hezbollah. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma das maiores comunidades libanesas do mundo. Então, assim, é um assunto que chama atenção por conta, de fato, do Líbano estar sendo atingido nesse momento, nesse conflito. Eu queria te ouvir sobre essas questões. Primeiro sobre o Líbano, então? Ou sobre a Turquia? Pode ser, claro. Sobre o Líbano, vamos começar por aí. Tá, pois é. Inclusive, eu faço parte dessa grande comunidade de descendentes libaneses no Brasil, que, infelizmente, alguns problemas em relação a ela, inclusive ao posicionamento dessa chamada diáspora libanesa que não se posiciona. Eu penso, agora eu, pessoalmente, faço uma crítica tremenda a eles, no sentido de não se posicionarem de uma maneira mais assertiva em relação ao que está acontecendo no Líbano. Mas vamos lá. Então, esse é mais um episódio, entre tantos, né, de várias invasões, né, só para rapidamente lembrar, o histórico de invasões israelenses, de agressões ao Líbano, né, desde o final da década de 70,
né? Inclusive, uma dessas invasões foi a que causou invasões e ocupações de território libanês, foi o que deu origem ao próprio grupo Hezbollah, né? E a resistência ali no sul do Líbano. É bom sempre lembrar dessa origem do Hezbollah. E desde então, em tudo que aconteceu no Líbano, a guerra civil, a fragmentação do Líbano, das suas forças armadas, que seguem aquela linha que eu falei anteriormente no outro programa, linhas confessionais. Então, é um exército que deixa muitas vezes ser efetivo em certas situações. Além da própria fraqueza mesmo do exército libanês, que é deliberada, né? Ninguém deseja um exército libanês forte naquela região, né? Na verdade, na região só pode ter um exército forte só, então, ou forças armadas fortes. Então, o Hezbollah assumiu esse papel, ele assumiu um papel que seria o papel das forças armadas libanesas, desde a ocupação do Líbano até a expulsão, né, dos israelenses, finalmente ali pelo começo do século agora, no ano 2000, né, depois de uma campanha duríssima. E todas as outras, tivemos a guerra em 2006, né, tivemos essa última, como você falou, em 2024, em relação em solidariedade ao Hamas em Gaza, né? E então, o que acontecia, que a própria trégua que foi estabelecida, ela foi desrespeitada várias vezes, é claro, como sempre, pelos israelenses. Então, o Hezbollah aguentou vários ataques, ele não, em virtude de um certo pacto que havia internamente no Líbano, de não provocar uma nova guerra, e esses deslocamentos e a morte de civis, que sempre são atingidos, o Hezbollah ele se conteve, mesmo com a trégua rompida várias vezes pelos israelenses. Mas chegou num ponto em que não havia mais condição de se manter essa trégua, em virtude dos ataques à morte, ao assassinato de liderança do Hezbollah, e o Hezbollah resolveu reagir em tempos em que o Irã também estava sendo atacado. Então, a pergunta que se faz, uma pergunta extremamente, eu acho, na minha percepção, extremamente desonesta, que alguns setores, de novo, o Líbano é um país extremamente dividido, tá? Esse é um outro problema, e muita gente não concorda com o posicionamento do Hezbollah, mas a pergunta se o Hezbollah entrou na guerra por causa do Irã, ou se os interesses do Irã estão a prioridade do Hezbollah, mas, na verdade, essa trégua já havia sido rompida várias vezes e respeitada por eles. E, na verdade, e outra coisa, as declarações todas do governo israelense, para terminar, em relação ao Líbano, para poder falar da Turquia, é de um plano do tal do Grande Israel. Tá? Então, ocupar o sul do Líbano, fazer uma zona como eles teriam feito no passado, e aí tem outros interesses também, interesses até em relação aos recursos hídricos da região, uma série de coisas em jogo ali. Então, na verdade, o Hezbollah ele está defendendo o território libanês de um plano, claramente, isso já dito publicamente, de expansão de Israel em direção a terras libanesas e até além. Tá? Agora, falando da Turquia, eu ouvi tem um discurso do Erdogan sobre os últimos acontecimentos, e ele foi extremamente duro em relação às críticas deles ao sionismo. Só que a Turquia, enfim, nós não temos tempo para falar aqui, a Turquia tem toda uma trajetória muito diferente do Irã ao longo do século XX, né? Então, se a gente for analisar rapidamente aqui o posicionamento do Irã, o Irã é membro da OTAN desde a década de 50, né? Tem um outro posicionamento, tem uma outra história com o kemalismo, mas nas últimas décadas, falando do Erdogan, ele e o partido dele vem mudando muito do que a Turquia foi anteriormente. Então, tem uma posição muito mais voltada para a região, tem até uma posição, obviamente, religiosa, ligada ao partido dele. E eu, pessoalmente, reputo a Turquia um país-chave nessa luta contra-hegemônica na região, levando-se em consideração toda a trajetória da Turquia ao longo do século XX, que é diferente do Irã. Então, sobre o ataque, primeiro, como os países do Golfo também, a própria Arábia Saudita já perceberam, nesse momento é muito difícil fazer acusações, porque está se fazendo muito, chamamos de false flag, né? Está fazendo alguns ataques desses, ninguém sabe de onde esses mísseis vêm. Tá? Então, é possível que o míssil tenha vindo do Irã, mas é possível também que não tenha vindo do Irã, na tentativa de criar mais caos ali na região e uma intriga entre Turquia e Irã. Agora,
Para finalizar, eu acho que a Turquia e o Irã, eles são países vizinhos, têm uma relação muito longa, histórica. Então, não é tão fácil jogar um contra o outro como se pensa. Tá? Eu acho que o Erdogan já percebeu, tá? Assim como na parte do Irã também, o que está acontecendo, assim como países como a Arábia Saudita também. Está aí o discurso exatamente do Erdogan falando, acho que é justamente esse, que ele fez críticas duríssimas ao sionismo, dizendo, inclusive, enfatizando essa possibilidade de criar intrigas, e cisânias e problemas ali entre os países. Então, eu acho que não vai acontecer nada. Não vai. Inclusive um recado para os curdos também. Houve um recado para os curdos aí, se eu não me engano, nesse discurso do Erdogan, se não me falha a memória. Então, há uma tentativa de desestabilizar e criar mais problemas, criar caos com os países vizinhos e até com grupos como, no caso, os curdos também. Mas eu acho que não vai funcionar. Não vai funcionar porque eles já estão cientes do que está acontecendo. Agora, é claro, tem que dar uma certa resposta ao público. Tem que dar uma certa resposta ao público, e no caso da Turquia, como parte da OTAN, e os interesses da Turquia têm, junto ao Ocidente, o próprio Estados Unidos, é preciso fazer todo um certo malabarismo aí, retórico em relação a isso. Mas eu acho que não vai passar essa situação de criar, dizer que não vai mais tolerar ataques às bases da OTAN, enfim, não vai passar disso. Professor, muito agradecida pela sua presença com a gente aqui hoje. Vamos manter contato até uma próxima oportunidade. Um abraço para você. Obrigado. Até. Deixa eu trazer algumas outras informações, só para a gente fechar esse capítulo guerra com a Bia também. Olha só, o Washington Post informou que o governo estadunidense ordenou a saída de diplomatas adicionais da Turquia e da Arábia Saudita, juntando-se às evacuações já em curso no Bahrein, Kuwait, Bagdá e Erbil. A decisão surge em resposta à escalada dos ataques de drones iranianos contra instalações americanas. Em Riad, setores inteiros da embaixada dos Estados Unidos, incluindo a estação da CIA, que ficava no último andar, foram declarados irrecuperáveis após serem atingidos por um drone. O ataque representou um revés para as operações de inteligência americana na região. Para além disso, a guerra no Oriente Médio pode estar gerando um vencedor inesperado. Inesperado, mas a Biazita já cantou essa bola, viu? Segundo o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, a Rússia é até agora a principal beneficiada pelo conflito. Durante a reunião com embaixadores da União Europeia em Bruxelas, Costa afirmou que o aumento no preço do petróleo fortalece o governo de Vladimir Putin. Os detalhes você acompanha em tvtnews.com.br, tá aí na tela a reportagem para você. E se você quiser acessar, tem o QR Code também. Coloca para mim na tela, por favor. Para quem quiser acessar direto, tvtnews.com.br, vamos colocar na tela o QR Code para essa reportagem, tá bom? Ainda sobre Rússia, Vladimir Putin propôs uma saída diplomática para a guerra contra o Irã durante uma conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A ligação durou cerca de 1 hora, tratou da escalada do conflito no Oriente Médio. Segundo o Kremlin, Putin apresentou a Trump avaliações baseadas em contatos com líderes do Golfo Pérsico e com o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian. Mesmo sendo aliado de Teherã, Moscou indicou disposição para atuar como mediadora nas negociações. Os dois líderes também discutiram o impacto da guerra no mercado global de petróleo. Após a conversa, Trump afirmou que o diálogo foi positivo e que Putin demonstra disposição para ajudar a buscar uma solução para o conflito. Biazita, para fechar, conta para gente a avaliação, então, dessa relação Trump e Putin. E como você já cantou, como eu disse, essa bola, Putin se beneficia desse momento do conflito. Ele se beneficia em duas situações. Ele se beneficia economicamente e ele coloca a Rússia de novo como um player de mediação, que ela perdeu isso por causa da guerra Rússia-Ucrânia. Ela acabou sendo jogada para escanteio, tipo, ela não pode mediar porque ela tem um conflito de grandes proporções. Só que a Europa se retirou da possibilidade de mediar também, quando, inclusive, a presidente da União Europeia diz que a Europa não pode chancelar manter a ordem mundial. Ela fez essa fala durante uma coletiva, uma fala gravíssima, onde ela deixou muito claro que não cabe à Europa tentar manter a ordem mundial. Se não cabe à Europa, se não cabe ao Ocidente, que foram eles que criaram essa ordem mundial a partir de 45, cabe a quem? E aí veio o Putin
né, que é um grande estrategista, e se apresenta como mediador, porque ele tem um ótimo diálogo com o Irã. Ele, inclusive, foi um dos primeiros representantes, ele foi o primeiro, se eu não me engano, líder internacional a reconhecer o novo líder supremo e parabenizar o novo líder supremo do Irã. Então, ele tem um diálogo com o Irã e ele tem um diálogo com o Trump, e aí o diálogo com o Trump, eu acho que vai gerar muito material histórico no futuro, né, porque é uma relação do Trump com o Putin, uma relação patológica, né, passa das questões políticas e estratégicas. Então, ele tem uma escuta para o Putin. O Trump ele quer acabar com essa guerra. Isso está muito claro para todo mundo. Ele entendeu que foi com muita sede ao pote, ele achou que o Irã ia cair logo, o Irã não vai cair, ele está tendo um nível de destruição grande do Irã. Nos Estados Unidos, a situação não está boa em termos de pesquisa, e já se ventila muito a necessidade de uma incursão por terra, que é o que o Irã quer. O Irã quer que o exército americano entre por terra, porque aí o Irã consegue lutar de forma igual nessa briga. E ele precisa evitar isso. Então, ele, na verdade, utiliza o Putin ali naquele momento para tentar ser um mediador do conflito, já que o Irã deixou muito claro que não vai discutir cessar-fogo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por 2 vezes, quebrou qualquer possibilidade de negociação com o Irã. Porque na Guerra dos 12 Dias, em 2025, quando o Irã foi atacado pelos Estados Unidos, é bom lembrar que o Irã também estava em mesa de negociação com os Estados Unidos. E agora, de novo, em 2026, quando o Irã é atacado pelos Estados Unidos, o Irã está numa mesa de negociação. Então, o Irã não vai sentar numa mesa de negociação se não tiver um intermediário forte. E esse intermediário pode ser a Rússia, que tem interesses em acalmar um pouco os ânimos, mas não tem pressa. Por que não tem pressa? Porque, para a Rússia, é quase que um prazer para eles mostrarem para a Europa assim: vocês são, sim, dependentes de mim. Porque existe também isso. Ele fez uma fala ao Putin ontem que, assim, a gente tem que segurar o risco porque a situação é muito séria. Ele falou: olha, nosso petróleo, nosso gás está disponível para vocês, Europa. Então, assim, ele está jogando. E ele se apresenta como player. Então, assim, a Europa enfraquece mais ainda nesse momento, e a Rússia vem ali com a possibilidade de ser um intermediário, porque trair o Irã é uma coisa, trair a Rússia numa mesa de negociação, aí a gente já está falando de trair uma potência bélica de grande porte, nuclear, aí já é bem diferente a situação. E os Estados Unidos têm interesse também com o fim da guerra da Ucrânia e Rússia, então pode ali barganhar também nesse momento. Mas uma coisa a gente vai claro, o Trump quer acabar com a guerra, ele precisa acabar com essa guerra para essa guerra não respingar nas eleições de meio de mandato. Só que a situação está escalando para um tal ponto que daqui a pouco vai precisar de incursão por terra. Agora, outra questão importante: a relação dos países do Golfo com os Estados Unidos nunca mais será igual. Será diplomática, respeitosa, mas a confiabilidade, a sensação de segurança que os Estados Unidos passavam para esses países acabou. Porque ao invés dos Estados Unidos proteger os países do Golfo, ele está retirando o seu pessoal desses países. Isso é um recado muito claro do seguinte: olha, temos um problema, eu vou proteger meu pessoal e vocês se virem aí com o dinheiro que eu dei durante esse tempo, com a estrutura de defesa, para vocês se defenderem do Irã. Sim. Só Israel merece essa atenção. A gente falava antes, né, quando a gente estava aqui trazendo o que o presidente Lula estava dizendo: ninguém vai te proteger. Hoje em dia, só um país no mundo tem essa certeza: alguém vai me proteger. É Israel. Aliás, não vai apenas me proteger, vai atacar quem eu quero que ataque. É uma situação muito diferente daquela que esses países, como eles dizem, né, que Hezbollah é um proxy do Irã. Esses países todos aí criados no Oriente Médio são proxies dos Estados Unidos. Foram criados para isso. Foram criados lá atrás, primeiro, para dividir o petróleo com principalmente com o Reino Unido, né, e depois para manter mais países, na medida em que são poucos ali na região. Então, só Israel tem esse direito hoje em dia. Tem esse direito, não. Mais do que isso, tem essa certeza. Papai vai vir me proteger. Só. Para fechar, Laura? Não, eu só queria falar que eu acho que a situação está ficando muito complicada para os países, para as monarquias do Golfo e tal, porque é exatamente isso. Elas sempre se alinharam com os Estados Unidos numa boa, estava tudo bem, Israel estava lá naquela franjinha ali e estava lá massacrando os palestinos. E tudo bem massacrar os palestinos, porque os palestinos... O cantinho deles lá. Está ali naquele cantinho, não tem problema, não nos afeta. O problema é que dentro de Israel, aquilo que era falado à boca pequena, nos círculos militares
e tal, já ganhou repercussão pública. Quer dizer, os caras não estão mais lidando com a ideia. Isso o Netanyahu foi falar no discurso dele na ONU, sobre a grande Israel. E é sobre essa grande Israel que os Estados Unidos estão indo atrás para pegar e bombardear o Irã. Quer dizer, porque o Irã é o grande obstáculo para a construção desse grande Israel, que seria, em vez de ser um porta-aviões armado no Oriente Médio, Israel seria um país enorme que iria do Nilo até o Eufrates. Quer dizer, é uma região gigantesca, é praticamente o Oriente Médio inteiro, e colocando em risco exatamente esses territórios. Quer dizer, essas monarquias árabes que sempre foram super na boa com o massacre dos palestinos, podem estar diante de um poder que se quer imperial ali dentro e dentro dos seus próprios territórios. Então, eu acho que politicamente, isso que a Biazita falou, essa coisa, cadê a confiabilidade de que aqueles pactos assinados ali atrás continuam em vigor? Parece que não continuam mais. Ninguém pode ignorar que Israel, quando ataca o Hezbollah lá, não está apenas pegando e atacando e se defendendo. É uma tentativa de anexação. Por enquanto, não uma anexação formal, mas criar um pedaço tampão, ou seja, tirar a soberania do Líbano sobre seu próprio território. E isso vai acontecer em vários lugares. Então, eu acho que mesmo para essas monarquias que sempre foram tão submissas aos interesses americanos, para eles também começa a ficar complicado essa força incomensurável que Israel começa a adquirir por força de ter um aliado tão doido como os Estados Unidos, disposto a bancar as piores maluquices do Netanyahu. Perfeito. Bia, sempre muito bom tê-la por aqui. Boa semana por aí. Um beijo enorme para você. Bom trabalho. Beijo, gente. Tchau. Até.